Eu verbalmente abusei minha esposa e agora ela se recusa a falar comigo. Minha esposa Ali e eu estamos juntos há 6 anos e casados há 3. Nos conhecemos na faculdade e, a princípio, minha mãe não achava que Ali seria uma boa esposa. No entanto, minha mãe criou um vínculo com Ali e essas preocupações ficaram no passado. No entanto, na última segunda-feira, eu estava tendo um dia terrível. Um daqueles dias em que tudo dá errado. Tive um pneu furado a caminho do trabalho. Cheguei atrasado no trabalho. Meu chefe gritou comigo. Deixei meu almoço cair e esqueci minha carteira em casa. Além disso, minha manga ficou presa na maçaneta da porta na saída do trabalho e rasgou, me forçando a comprar um terno novo. Foi um dia horrível. Cheguei em casa faminto e Ali estava cozinhando o jantar. Ela parecia ansiosa, porque quando está assim, ela começa a falar muito e rápido, o que normalmente acho fofo e cativante, mas não naquele dia. Então ela começa a falar sem parar sobre o dia dela. Eu só queria que ela terminasse o jantar. Então, do nada, eu gritei, você nunca consegue parar de falar? Caramba! Pare de falar, você não vai? Ela perguntou, e minha nossa, o que foi que a sua mãe estava certa? Certo sobre o quê? Em vez de ficar quieto, eu contei a ela sobre as preocupações da minha mãe de que ela não seria uma boa esposa e disse a ela que agora entendo de onde minha mãe estava vindo. Os olhos dela encheram de lágrimas e ela parou de falar. Terminou de cozinhar o jantar e foi direto para o chuveiro e depois para a cama. Atualmente, ela acorda antes de mim e deixa o café da manhã e o almoço prontos, volta para casa e deixa o jantar pronto e vai direto para o chuveiro. Na cama, ela não quer conversar, assistir TV ou qualquer coisa. Se eu perguntar ou disser algo, ela me responde com 1 ou 2 palavras. Ela nem parece estar com raiva de mim, apenas derrotada. Eu não sei como consertar isso. Eu fiz algo errado? Perspectiva do amigo da melhor amiga. Eu disse à minha namorada para escolher entre mim e sua melhor amiga. Jake, ninguém gosta de você. Você deixou de fora tantos detalhes, que eu vou preencher. Durante o encontro, todos nós perguntamos sobre o emprego da melhor amiga da sua namorada, porque é o emprego dos sonhos dela e ela está muito animada com isso. Essa garota trabalhou muito para consegui-lo, então ela tem o direito de falar o quanto quiser sobre isso. Vocês dois não gostam de ouvir sobre nada que não seja sobre vocês mesmos. Especialmente você, Jake. Em segundo lugar, sua namorada nunca soube equilibrar um namorado com relacionamentos saudáveis de amizade. Eu conheço as duas desde a faculdade. Ela é insegura, imatura e egocêntrica. É assim que você consegue controlá-la. A única razão pela qual vocês dois ainda são convidados para qualquer lugar é porque a melhor amiga dela e o namorado dela insistem que seria rude não convidá-la, porque vocês são um pacote completo. Estamos presos com você também. Em terceiro lugar, você nunca foi ameaçado com violência física. Você é um cara grande, com 1,93 de altura, que se aproximou de uma garota chorando para gritar com ela, e o namorado dela disse para você recuar e se colocou entre vocês dois. Em quarto lugar, ela estava chorando apenas porque você estava xingando. Você literalmente a chamou de buscadora de atenção e de vaca, mesmo sendo você obeso. Em quinto lugar, você faz sua namorada cancelar com essa pobre garota pelo menos 2 vezes por mês. Eu já vi as mensagens da sua namorada cancelando porque você inventou alguma desculpa de que não passa tempo suficiente com ela. Em sexto lugar, ela só te chama de controlador porque você é. Você convenceu sua namorada a parar de falar com a amiga por um período de tempo, quando ela estava muito deprimida e tinha pensamentos suicidas, porque você disse que esses pensamentos dela também eram manipulação. Em sétimo lugar, se alguém é manipulado nessa amizade, é sua namorada. Eu também vi as mensagens em que ela disse para a melhor amiga não mandar mensagens para ela enquanto ela estiver com você, não esperar uma resposta dela nunca, porque ela não merece uma, e não ficar chateada quando ela cancela, porque ela não tem direito a tempo. A garota se desculpa tanto porque sua namorada convenceu de que ela é uma pessoa ruim e pegajosa. Eu disse para minha namorada escolher entre mim e sua melhor amiga. Minha namorada e eu estamos juntos há 4 anos. Ela é amiga da sua amiga desde a escola secundária. Antes de eu entrar na história, elas eram inseparáveis, mas a melhor amiga ficou com ciúmes de quanto tempo minha namorada e eu passávamos juntos. Durante todo o nosso relacionamento, ela tem sido manipulativa com minha namorada e nada compreensiva, especialmente quando minha namorada cancela os planos com a melhor amiga para passar tempo comigo. Ela também repetidamente disse que sou abusivo e controlador, mesmo que ela só namore caras que são uns idiotas. Seu último namorado a deixou no hospital, para contextualizar, mas ela sabe quem é tóxico e controlador, certo? Tudo isso explodiu esta noite quando estávamos todos juntos. A melhor amiga estava falando sem parar sobre seu novo emprego, e finalmente minha namorada a interrompeu para falar sobre nossas férias. No entanto, a melhor amiga ficou chateada e perguntou se minha namorada sequer sabia onde ela trabalhava, porque minha namorada nunca estava por perto ultimamente. Minha namorada respondeu não, e a melhor amiga começou a chorar no meio de um bar, dizendo que fica magoada quando minha namorada cancela os planos delas ou não responde às mensagens. Eu tive o suficiente e perguntei por que ela estava tão obcecada com minha namorada e nosso relacionamento, e por que sempre precisava inventar que eu era controlador para chamar atenção. Em seguida, o namorado dela, que gosta de falar alto, se envolveu e me ameaçou com violência física. Todos se separaram depois disso, e a melhor amiga mandou uma mensagem para minha namorada para tentar manipulá-la ainda mais, pedindo desculpas. Ela começou a briga e disse que queria um tempo. Minha namorada começou a chorar, dizendo quanto tudo isso a incomoda, e depois de 4 anos, eu estava meio cansado disso e disse a ela que precisava escolher entre mim e a melhor amiga. Ela ficou chateada comigo e disse que não podia escolher entre nós, e que não era justo pedir a ela, mesmo que a melhor amiga esteja sempre criando drama. Decidi terminar com meu namorado quando a ex dele faleceu. Não me arrependo de nada.
Estou com meu namorado há 2 anos agora. Ele tem 2 filhos, de 6 e 4 anos, com a ex-namorada. Ela se mudou para outro estado com as crianças para ficar perto de sua família. Quando terminaram há 3 anos, ele as pegava nas férias. Só eu sabia disso quando comecei a namorar com ele. Não tive problema com isso, mas avisei desde o início que não podia ser mãe. Fui criada por minha mãe e forçada a cuidar dos meus 5 irmãos mais novos. O mais velho deles tem 6 anos a menos do que eu, e eu tinha que trocar as fraldas dele e dar mamadeira. Depois que saí de casa aos 18 anos, parei de falar com meus pais, talvez conversasse com eles uma vez a cada 2 meses no máximo. Não consigo imaginar fazer isso de novo. Ele também fez a vasectomia após o último filho e não queria mais filhos. Ele estava bem comigo não querendo ser mãe, apenas ser uma adulta adicional. Estávamos indo devagar e nem mesmo conheci seus filhos até alguns meses atrás. Fizemos uma viagem juntos e nos demos muito bem. As coisas mudaram há 2 meses quando a ex dele faleceu. As crianças ficaram realmente arrasadas, pois se mudaram para a casa dele. Não estávamos morando juntos, mas ele pediu se eu poderia mudar para ajudá-lo, pelo menos por um tempo. Não pude recusar e fiquei para ajudar, mas comecei a odiar de novo. Odiava o quanto as crianças ficaram dependentes de mim e a quantidade de responsabilidades que tinha. Fiz o meu melhor, mas minha saúde mental piorava a cada dia. Nem mesmo recebi ajuda do meu namorado, pois ele também estava passando por dificuldades. Na semana passada, foi especialmente difícil, pois a criança mais nova estava resfriada e queria que eu a cuidasse de volta à saúde exatamente como a mãe faria. A sopa não era a mesma. A canção e a história não eram contadas da mesma maneira. Eu não abraçava da mesma forma que a mãe dela fazia, e havia uma longa lista de reclamações. Eu sei que ela está de luto, mas eu já estava trabalhando em casa e estava estressada também. Normalmente, não trabalho em casa. Ele me pediu para ficar em casa com a filha dele, dizendo que não sabia como cuidar de uma criança doente. Ela realmente estava doente no começo, e eu aceitei, mas ele se recusou a ajudar, mesmo à noite. Quase sempre acabava cuidando das crianças sozinha. Ele raramente fazia a parte dele. Ou ele estava exausto, não conseguia enfrentá-los, não sabia como lidar com o luto deles, ou eu fazia melhor. Não era o que tínhamos acordado. Quando me mudei para ajudar, era suposto eu ajudá-lo a entender como funcionava, mas acabei me sentindo como uma mãe solteira. Quando disse ao meu namorado que ele deveria assumir, ele disse que eles precisavam mais de mim porque eu sou uma mãe. Isso me afetou profundamente. Eu não queria ser responsabilizada pelas responsabilidades de uma mãe novamente. Eu disse a ele que não conseguia fazer isso. Ele disse que eu precisava parar de agir como uma criança e crescer como uma mãe. Eu entendi que se continuasse com ele, minha vida inteira seria assim. Nunca estaria à altura, nunca seria suficiente e teria todas as responsabilidades de uma mãe. Deixei ele e as crianças ontem. Não saí sem me despedir. Disse adeus às crianças. Não queria causar muito estresse e disse que estava saindo por um tempo para o trabalho. Acabei de dizer ao meu ex que estava indo embora. Não podia passar por outra rodada de pare de agir como uma criança e cresça como pai. Ele obteve a guarda. Os pais da ex dele disseram que era o melhor, pois já estavam aposentados. Eles não queriam criar as crianças de qualquer maneira. Consegui voltar ao meu antigo apartamento. Felizmente, o senhorio não o alugou para mais ninguém. Eu tinha um contrato de aluguel, mas não queria continuar pagando o aluguel e cheguei a um acordo com o senhorio para sublocar o apartamento mensalmente até eu voltar. Estar de volta ao meu espaço me deixa muito mais calma. Encontrei-me com meu ex depois da briga inicial. Ele me ligou ontem pedindo para nos encontrarmos. Eu também queria ter mais clareza e concordei. Ele veio até mim e tivemos uma boa conversa. Ele se desculpou por tudo o que disse e exigiu que eu fizesse. Ele disse que também foi uma mudança inesperada e difícil para ele. Estava assustado e não sabia como criar as crianças. Ser um pai de férias, ter as crianças em casa todos os dias e pensar que isso seria assim pelo resto de sua vida o deixou aterrorizado. Ele também me disse que finalmente conseguiu uma babá. Graças a Deus. Eu disse que entendia, mas não posso ser mãe para aquelas crianças. Não posso assumir as responsabilidades dele. Precisava de limites. Ele disse que esperava isso. Ele concorda que nunca deveria ter pedido tanto de mim. Ele perguntou se eu poderia ajudá-lo. Ainda assim, as crianças sentiam minha falta e perguntavam quando eu voltaria. Ele precisava de mim e eu não sei. Eu o amo, mas não funcionará a longo prazo. E tudo o que ele fez e disse ainda está fresco na minha mente. Disse isso a ele. Não posso estar em um relacionamento comprometido com ele. Não vou a lugar algum. Vou ajudar e apoiar o máximo que puder. Mas como amiga, acho que estamos encerrando esse relacionamento. Encontrei-me com as crianças esta manhã. Fui até lá com alguns panquecas. Eles perguntaram quando eu voltaria a morar com eles. Eu disse a eles que tenho minha própria casa para cuidar. Mas vou visitá-los quando puder. Embora surpresos, pareciam estar aceitando a situação. Tinham perguntas, é claro, mas aceitaram que eu seria apenas amiga do papai. A filha dele perguntou se eu ainda poderia ser a melhor amiga dela. Eu concordei. Acho que não será tão difícil. Ela me deu um abraço antes de ele levá-los para a escola e para a creche. Na verdade, sinto-me muito melhor agora. Este era um papel com o qual eu conseguia lidar.